Os grandes mistérios do passado. Desapareceram sem deixar rastro. Episódio de hoje: Morte no gelo do Ártico. Em maio de 1845, Sir John Franklin começou a procurar a esquiva passagem do Noroeste, que há muito se pensava ligar os oceanos Pacífico e Atlântico ao norte do Canadá. Quase um século e meio depois, cientistas desenterravam os corpos de 3 dos membros da expedição. Em agosto de 1984, na ilha de Beechey, à entrada do canal Wellington, no longínquo norte do Canadá, um grupo de cientistas, depois de escavar quase 1,5 metro de cascalho e permafrost durante 4 dias, abriu a primeira das 3 sepulturas ali deixadas por uma expedição dos meados do século XIX. O que viram deixou-os sem fala. No solo gelado, que nem o sol de verão derrete, jazia quase intacto o corpo de um jovem que morrera havia 138 anos. Este jovem e seus 2 companheiros, sepultados perto, eram tripulantes dos navios Erebus e Terror, que ali tinham chegado sob o comando de Sir John Franklin. Em meio a uma grande festa, os 2 navios da expedição de Franklin tinham deixado a Inglaterra, bem abastecidos, na primavera de 1845. O seu objetivo era encontrar e atravessar a muito procurada passagem do Noroeste, uma rota marítima ao longo das ilhas árticas do Canadá, desde o Oceano Atlântico até o Pacífico. Os 3 mortos da ilha de Beechey foram os únicos membros da viagem a ser descobertos e identificados. Busca de 350 anos. A expedição de Franklin, patrocinada e equipada pelo almirante britânico, destinava-se a responder definitivamente a uma questão que intrigava os ingleses há 350 anos. Seria possível percorrer águas abertas ao norte das terras continentais americanas para estabelecer uma nova rota comercial entre o leste e o oeste? Com o Canal do Panamá dezenas de anos distantes no futuro, a única rota marítima entre o Atlântico e o Pacífico exigia que se dobrasse o perigoso e intempestuoso Cabo Horn na ponta da América do Sul. Não seria mais vantajoso, em termos de tempo e de distância, descobrir uma passagem marítima ao norte do Canadá e do Alasca, e depois, através do Estreito de Bering, para o Oceano Pacífico? Esta hipótese perseguia os ingleses desde finais do século XV. John Cabot, de nome de batismo Giovanni Caboto, italiano contemporâneo de Colombo, atravessara o Atlântico Norte em 1497 a serviço do rei Henrique VII. Sobre a sua descoberta da Terra Nova, repousavam os direitos da Inglaterra sobre a América do Norte. Mas a Terra Nova não era o Cathay ou a China, como Cabot pensara,
nem ele descobrira a passagem do noroeste. Outros seguiram, entre os quais portugueses, franceses e holandeses, todos em busca de uma passagem a norte para o Pacífico. Henry Hudson, William Baffin e outros deixaram os seus nomes no mapa, mas nenhum deles chegou à costa ocidental do continente. Na primeira de 3 viagens que fez entre 1819 e 1825, William Edward Petrie esteve perto do triunfo ao atingir a ilha de Melville, perto do mar de Belfort, ao norte do Alasca. Finalmente, em 1844, foi anunciada a nova tentativa para a descoberta da passagem do noroeste. Mas quem deveria chefear essa expedição, a realizar-se no ano seguinte, levando também a missão de fazer o levantamento e cartografar as zonas desconhecidas do norte canadense? Quando Sir John Franklin ofereceu os seus serviços, os lords do almirantado hesitaram. Não punham em dúvida a sua capacidade, perseverança e conhecimento das regiões polares do norte. A sua experiência e caráter eram bem conhecidos. Mas a idade deste oficial da Marinha altamente condecorado era inquietante 59 anos. Não, meus senhores. Nada disso. Redarguiu calmamente Franklin. Só tenho 58 anos. E recebeu o comando. A Marinha Real era o lar de Sir John. Desde a infância, Franklin, nascido a 16 de abril de 1786, ambicionara ir para o mar. Aos 14 anos, entrou para a Marinha. Aos 19, combatia na Batalha de Trafalgar. Viu pela primeira vez o gelo do Ártico como membro de uma expedição a Spitzbergen. Experiência que contribuiu para moldar o resto da sua vida. A partir deste ponto, ficou obcecado pela ideia de explorar o Ártico canadense. A serviço do almirantado, Franklin começou por fazer levantamentos das terras ao longo da costa norte do continente norte-americano, a leste do rio Coppermine, em 1819. Depois de 3 anos e meio de terríveis privações e sofrimentos inimagináveis, regressou à pátria, partindo de novo para as terras dos gelos e neves eternas, em 1825. Nessa vez desceu o rio Mackenzie até o mar Belfort para explorar a parte ocidental da costa norte do continente. Tendo feito o levantamento e cartografado centenas de quilômetros do litoral ártico e publicado uma obra em que descrevia o modo de vida dos índios e dos esquimós, ele era já uma figura nacional. Em 1829, recebeu o título de Sir pelos serviços prestados. Posteriormente, foi encarregado de uma missão totalmente diferente, como vice-governador de uma colônia penal na ilha australiana da Tasmânia. O chamado do Ártico. A ânsia de exploração de Franklin não diminuíra, ainda que este se aproximasse dos 60 anos de idade. E quando, em 1844, surgiu uma oportunidade, não hesitou. Uma vez mais, estava decidido a desafiar o norte longínquo, a enfrentar os gelos, o frio e as tempestades do Ártico,
para atingir o objetivo que o seu país lhe fizera. A descoberta de uma ligação marítima ao norte entre o Atlântico e o Pacífico. Todos na Inglaterra se convenceram de que o empreendimento seria bem-sucedido, dada a meticulosidade com que foi preparado. Os navios à vela Erebus e Terror tinham sido convertidos em navios a vapor de hélice, os primeiros do gênero enviados ao Ártico. Foram embarcadas provisões para 3 anos. A tripulação, num total de 128 homens, tinha sido submetida a exames específicos antes de ser aprovada. Ao som dos vivas de uma multidão de londrinos entusiasmados, os navios desceram o Tâmisa e entraram no mar em 19 de maio de 1845. A expedição de Franklin estava lançada. Pouco tempo depois, uma mensagem de Franklin mantinha a euforia no país. Estamos seguros do nosso êxito. A próxima posição será em Hong Kong, na China. A seguir, um navio de pesca de baleias avistou o Erebus e o Terror navegando rumo ao oeste, na Baía de Baffin, entre a Groenlândia e o Canadá, mas perdeu-os de vista depois de os 2 navios terem entrado no Estreito de Lancaster. Passou-se 1 ano depois do outro, sem qualquer mensagem da expedição. O que não era de estranhar neste tipo de empreendimento e naqueles tempos de comunicação limitadas. Mas na primavera de 1848, após o 3º inverno, perguntava-se cada vez mais ansiosamente na Inglaterra: onde estará o Sir John Franklin? Recompensa a quem encontrar Franklin. O almirante britânico ofereceu uma recompensa de 20.000 libras a quem encontrasse a expedição e salvasse os seus membros. A essa importância, Lady Franklin juntou mais 3.000 libras do seu dinheiro. E assim começou uma das mais vastas buscas da história. Nos 10 anos seguintes, fizeram-se 40 expedições, que custaram, no total, 4 milhões de dólares. Diversos barcos avançaram para a Baía de Baffin, onde o Erebus e o Terror tinham sido vistos pela última vez, e seguiram depois rotas que Franklin poderia ter percorrido. Outros começaram a procurar a partir do oeste, atravessando o Estreito de Bering até o Mar de Belfort, ao norte do Alasca, onde a expedição deveria ter surgido na sua viagem a caminho do Pacífico. Cada equipe de busca deixava mantimentos pelo caminho e mensagens debaixo de marcos de pedra. Outras mensagens eram colocadas dentro de pequenas barricas ou gravadas em coleiras de raposas, que eram apanhadas para tal e soltas em seguida. As viagens, tanto por terra como por mar, através dessas regiões hostis, ultrapassaram os maiores feitos exploratórios realizados no Ártico até aquela época. Descobriram-se ilhas desconhecidas, cartografaram-se litorais, exploraram-se estreitos. Desapareceram muitas zonas em branco dos mapas. Mas da expedição de Franklin, nada se encontrou. 100 navios, 100 sobreviventes, sem sequer cadáveres.
Corria o ano de 1851. A tripulação de um navio ancorado na Baía de Batchay foi à terra e, ao iniciar as buscas, encontrou o que restava de um depósito bem equipado. Um depósito da expedição de Franklin. Garrafas vazias, carne enlatada e rolos de corda ali tinham sido deixados pela expedição. Fora encontrado o primeiro vestígio. Aparentemente, Sir Jones e os seus homens havia passado o inverno de 1845-46. O primeiro depois de deixarem a Europa, na ilha de Batchay. Ali perto foram encontradas, embora não tivessem sido abertas, as sepulturas de 3 membros da tripulação. Uma lápide tinha o nome de John Torrington, oficial voluntário do Terror. Os outros 2 aí enterrados eram o marinheiro John Hartnell e o fuzileiro William Brine, ambos do Erebus. Foram estas as 3 sepulturas encontradas e abertas em 1984. Mas em lugar algum, a equipe de buscas conseguiu achar indicações da rota que Franklin seguira a partir da ilha de Batchay. Em janeiro de 1854, os membros da expedição de Franklin foram oficialmente declarados mortos. Perdera-se a esperança de se encontrar outros vestígios, e muito menos qualquer sobrevivente da expedição de Franklin. Mas 9 meses depois, o Dr. John Rae, médico da Companhia da Baía de Hudson, regressou à Inglaterra com novas informações sobre a tragédia. Provas macabras. Na sua bagagem, Rae trazia peças de relógios, bússolas, colheres e garfos de prata, além de uma pequena placa gravada com o nome Sir John Franklin. Ele comprara esses objetos de uns esquimós na costa ocidental da península de Boccia, uns 500 quilômetros ao sul da ilha de Batchay. Os esquimós tinham informado a Rae de que, na primavera de 1850, na ilha do Rei Guilherme, ali próxima, havia encontrado 40 homens brancos que se dirigiam para o continente canadense com um barco e um trenó. Incapazes de comunicar convenientemente com os esquimós, os homens tinham indicado por sinais que os seus navios haviam sido esmagados pelo gelo e que procuravam alimentos, pelo que os esquimós lhes tinham vendido uma pequena foca. Nesse verão, como Rae viera também a saber, outros esquimós haviam descoberto diversas sepulturas e mais de 30 cadáveres no continente, além de outros 5 numa ilha adjacente. O relatório oficial que Rae entregou ao almirantado continham algumas informações macabras. Abre aspas. Pelo estado de mutilação de muitos dos cadáveres e pelo conteúdo das chaleiras, é evidente que os nossos desgraçados compatriotas foram levados ao último recurso, o canibalismo, como meio de sobrevivência. Fecha aspas. Alguns dos homens pareceram ter sobrevivido até a chegada dos gansos e patos selvagens no fim de maio, pois os esquimós tinham ouvido tiros e encontrado ossos e penas perto do local onde haviam ocorrido os últimos e tristes acontecimentos. Uma viagem de horror
pelo que parece. Mas terá Franklin participado deste último ato? Esta, como muitas outras perguntas, ficou sem respostas. Para o almirantado, no entanto, o caso estava encerrado. Todas as buscas foram canceladas e o Dr. High recebeu um prêmio de 10.000 libras pelos seus esforços. A última busca. Embora a partir desta altura houvesse a certeza quase absoluta de que todos os membros da expedição tinham perecido, Lady Franklin quis uma última e exaustiva busca. Por todos e cada um deles, pelas ossadas dos mortos, pelos seus diários, notas e últimas palavras escritas. Com o que restava de sua fortuna, comprou o Fox, iate misto a vela e vapor, que entregou ao comandante Francis Leopold McClintock, veterano da primeira equipe de busca de 1848. Em 1º de julho de 1857, 9 anos depois de sua partida da primeira busca, McClintock partiu para mais uma perigosa viagem. Conseguiria o seu pequeno barco com seus 25 homens ter êxito onde navios muito maiores e mais bem equipados haviam fracassado? Formado unicamente por voluntários, metade deles com experiência no Ártico, o grupo de McClintock estava altamente motivado. A sua inacabável determinação ajudou-os não só a ganhar a batalha contra o gelo todo-poderoso, como também a desvendar o mistério há tanto escondido do desaparecimento da expedição de Franklin. Os esforços do Fox deveriam concentrar-se na zona sul do Estreito de Bellot, a passagem entre a península de Botia e a ilha de Somerset, ao norte. Segundo os relatos de High, a solução do enigma teria de ser encontrada aí, ou na ilha do Rei Guilherme, ali próxima. Contudo, mal chegou à Baía de Baffin, o Fox ficou bloqueado por placas de gelo flutuantes. Encurralado durante 8 meses, o Fox andou à deriva para o sul, umas 1000 milhas. Depois de o barco estar finalmente livre e de o ter carregado com mantimentos frescos na Groenlândia, McClintock dirigiu-se à ilha de Batchay, a fim de colocar uma placa no local onde tinham sido descobertos o depósito e as sepulturas. Em seguida, contornou a ilha de Somerset e entrou no Estreito de Peel. Ao verificar que pelo estreito não era possível passar, McClintock tentou a entrada por leste. No começo do segundo inverno da viagem, atingiu o Estreito de Bellot, mas não conseguiu entrar. Impaciente pela chegada da primavera, McClintock ordenou que as buscas prosseguissem entre nós, puxados por cães, e com o seu grupo explorou grande parte da península de Botia e contornou a ilha do Rei Guilherme. Em 20 de abril de 1859, McClintock encontrou alguns esquimós que transportavam objetos do Erebus e do Taro, e que finalmente lhes forneceram informações sobre o destino dos 2 navios.
Um deles fora esmagado por massas de gelo ao largo da costa noroeste da ilha do Rei Guilherme. O outro, gravemente danificado, fora puxado para a terra, abandonado e posteriormente utilizado como fonte de combustível pelos nativos. Uma outra equipe de busca por terra, chefiada pelo tenente Robson, fez uma descoberta significativa em Victory Point, na costa noroeste da ilha do Rei Guilherme. Debaixo de um marco de pedra, uma mensagem assinada pelo tenente Graham Gore e datada de 28 de maio de 1847, relatava que tudo corria bem depois do segundo inverno e que Franklin ainda era o comandante da expedição. Mas um ano depois, os capitães Fitzjames e Crozier tinham acrescentado um post-scriptum triste. Abre aspas. Os navios de Sua Majestade, Terror e Erebus, foram abandonados em 22 de abril de 1848. Encontrando-se bloqueados desde 12 de setembro de 1846. Sir John Franklin morreu em 11 de julho de 1847. E as perdas por mortes dos membros da expedição até esta data são de 9 oficiais e 15 soldados. Partimos amanhã para o Bakes Fish River. Fecha aspas. Pouco tempo depois, Robson encontrou um pequeno barco montado sobre um trenó, dentro do qual estavam 2 esqueletos. Ali perto encontrava-se espalhados relógios, livros, artigos de toalete e aquilo que McClintock descreveu como uma quantidade de objetos de diversa natureza, de uma variedade espantosa, e que podiam ser considerados carga, mas de quase nenhuma utilidade e que muito provavelmente quebrariam a resistência dos passageiros dos trenós. Os únicos alimentos encontrados foram um pouco de chá e 20 quilos de chocolate. Aparentemente começou aqui a viagem para o sul, que viria a tornar-se a marcha para a morte dos 105 sobreviventes. A última jornada da expedição de Franklin. Finalmente foi possível reconstituir o que acontecera. Em julho de 1845, 2 meses depois da partida da Inglaterra, e conforme o relato do navio de pesca de baleias que os vira pela primeira vez, Erebus e Terror entraram no Estreito de Lancaster. Com o Estreito de Barrow adiante, ainda bloqueado pelos gelos, Franklin procurou uma passagem mais para o norte, tendo encontrado uma no canal de Wellington. Mas esta levava-o demasiadamente para o norte, quando seu destino era o oeste, motivo pelo qual voltou para trás, a fim de passar o inverno de 1845 a 46 na ilha de Beechey. Na primavera prosseguiu viagem. Como o Estreito de Barrow ainda se encontrava bloqueado, Franklin escolheu uma rota mais ao sul, ao longo das costas ocidentais da ilha de Somerset e da península de Botcha, em direção à ilha do Rei Guilherme. E agora, para onde? Mais para o sul ou para o oeste? Como seu mapa apresentava a ilha do Rei Guilherme,
Não como uma ilha, mas como parte da península de Bottia, Franklin deve ter pensado que a única hipótese era mudar para o oeste. Foi este o princípio do desastre. Os dois navios dirigiram-se para o oeste e em 12 de setembro de 1846 foram apanhados por placas de gelo flutuante, de onde nunca mais se soltaram. Em 28 de maio de 1847, o tenente Gore, prosseguindo a exploração de Trenó, deixou sua mensagem de que tudo corria bem. 2 semanas depois, Franklin tinha morrido. Durante um segundo inverno, presos no gelo ao norte da ilha do Rei Guilherme, diversos membros da tripulação morreram devido a alimentos contaminados. Em 22 de abril de 1848, como se verificava no post-scriptum, a nota de Gore, os 105 sobreviventes abandonavam os navios e iniciavam a sua desesperada e mal-sucedida tentativa de atingirem o continente canadense. O seu destino, o Greer Fisher River, teria conduzido-os aos postos avançados da Companhia da Baía de Hudson. Durante mais 10 anos, persistiram os rumores de que alguns sobreviventes ainda se encontravam no meio de nativos hospitaleiros, sem esperanças de serem salvos e regressarem a casa. Dizia-se que estes homens tinham gradualmente se adaptado ao modo de vida do norte e que a sua origem apenas se notava nos seus olhos azuis. Mas nunca foram encontrados estes indígenas brancos. Pelo contrário, parece que, um a um, os membros da expedição de Franklin sucumbiram ao ambiente hostil do norte gelado. A descoberta da passagem do noroeste. A sorte que faltara a Franklin premiou a expedição de salvamento chefiada por Robert McClure, enviada para encontrar Franklin e seus homens. McClure entrou na região ártica pelo Estreito de Bering no verão de 1850. Passou ao sul da ilha de Banks e entrou no Estreito do Príncipe de Gales, que conduz ao Estreito de Melville e depois ao de Barrow, rota conhecida para quem vem do Atlântico. Percebendo que descobrira a passagem do noroeste, McClure exclamou: "Graças a Deus! Mas não teria a sorte de atravessar a passagem, pois o seu navio ficou bloqueado pelo gelo, e após o terceiro inverno, teve de ser abandonado, quando outro grupo de buscas de Franklin lhe ofereceu passagem de regresso. Julgado em conselho de guerra pelo abandono do seu navio, McClure foi posteriormente absolvido e recebeu o título de Sir pela sua descoberta. Passaram-se mais de 50 anos até que o explorador norueguês Roald Amundsen completasse com êxito a passagem. Vindo da Baía de Benfim, no seu pequeno navio Gioa, com apenas 7 tripulantes, Amundsen entrou no Estreito de Lancaster no verão de 1903. Depois de invernos passados confortavelmente na mesma ilha do Rei Guilherme, onde Franklin encontrara a morte, Amundsen retornou à viagem, sempre próximo à costa. Passou um terceiro inverno a pouca distância do Alasca, e a viagem completou-se quando o Gioa percorreu o Estreito de Bering em 30 de agosto de 1906. Em 1969, o superpetroleiro Manhattan foi o primeiro navio mercante a fazer percurso completo. No entanto, o Canadá rejeitou o estabelecimento da rota comercial devido ao impacto ambiental negativo que acarretaria.
as causas da tragédia. Provou-se agora que foram alimentos contaminados a razão última do destino da expedição de Franklin. Perto dos primeiros esqueletos dos tripulantes, descobertos na década de 1850, encontravam-se espingardas carregadas e provisões. Alimentos ainda bem conservados e provavelmente próprios para o consumo. Porque foi então que, com alimentos e munições para caçar, todos os homens pereceram. Durante mais de um século, este mistério não foi resolvido. O antropólogo Owen Beadle encontrou a resposta nos cadáveres exumados na ilha de Batchay em 1984 e revelaram a presença de níveis anormalmente altos de chumbo, aparentemente ingeridos com alimentos provenientes de lata mal soldadas, existente entre as provisões dos navios. O envenenamento pelo chumbo provoca perda de apetite, exaustão, fraqueza, distúrbios do sistema nervoso central, que originam comportamento instável e paralisia. O envenenamento torna também a vítima mais suscetível a certas doenças comuns, como a pneumonia. O que se conseguiu realizar? A expedição de Franklin reacendeu o interesse de navegadores e exploradores pelo Ártico, tendo as subsequentes viagens de busca e salvamento sem precedentes permitido que se cartografassem vastas extensões do norte canadense. Um destes primeiros grupos de buscas, conduzido pelo capitão Robert McClure, conseguiu descobrir a rota marítima do norte pela qual Franklin dera a vida. A vitória foi em vão. A passagem do noroeste revelou-se destituída de interesse comercial, gelada como estava a maior parte do oceano. Posteriormente vieram a ser descobertas diversas rotas alternativas através da desolada região do norte do Canadá. O norueguês Roald Amundsen conseguiu percorrer a mais próxima ao continente, tornando-se o primeiro navegador a fazer viagem marítima entre os dois oceanos, embora levasse perto de 3 anos para completá-la. A sua rota, relatou Amundsen, era tão estreita e sinuosa que pouca utilidade teria, a não ser para mercadores de peles ou missionários. Não viria a existir uma rota comercial fácil e rápida para os vastos mercados da Ásia. Mas isso não pôs fim à aventura do Ártico. A partir daqui, contudo, seriam heróis intrépidos, frequentemente solitários, que enfrentariam as terríveis atribulações da fome, da desnutrição, da monotonia, das queimaduras de pele feitas pelo frio e da gangrena para atingirem as suas metas impossíveis. Embora não tivesse alcançado seu objetivo, a descoberta da passagem do noroeste, Sir John Franklin é hoje relembrado no nome de toda a região administrativa canadense dos territórios do noroeste, através dos quais viajou, bem como nos nomes de um lago, uma baía e um estreito. A sua viúva Lady Franklin é lembrada pelo nome dado a um promontório na Ilha Vitória, a meio caminho da passagem do noroeste, que seu marido tão corajosamente procurou.
Obrigado por ouvir. Até o próximo capítulo.